Olá, uma boa noite para você, meu amigo. Uma super boa noite para você também, minha amiga. Fica comigo até às 7h45 com muita informação, prestação de serviço. Tá ok? Claro, todo o panorama das notícias policiais da nossa capital, interior e região metropolitana. Então aperte o cinto porque agora vem turbulência. Olha só, um homem de 36 anos foi morto a tiros no conjunto Marcos Freire, aqui em Fortaleza, mais precisamente ali no Planalto Ayrton Senna. Os amigos até que tentaram socorrer a vítima, mas não teve jeito, ele não resistiu. Coloca aqui. A nossa equipe foi acionada para mais uma ocorrência de criminalidade aqui em Fortaleza. Nós estamos no conjunto Marcos Freire, mais especificamente localizado entre os bairros Mundumbi e Planalto Ayrton Senna. Por aqui, um homem de 36 anos morreu após ser alvejado com 2 disparos de arma de fogo. Esse crime ainda é investigado, de maneira muito rápida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que vai averiguar se foi uma execução ou uma tentativa de latrocínio. Isso porque, de acordo com populares aqui da região, esse homem estaria aguardando para jogar uma partida de futebol ali por cima, uma área um pouco próxima de onde nós estamos agora, e acabou sendo surpreendido por motoqueiros que chegaram e executaram esses disparos de arma de fogo. Um grupo de amigos que iria jogar bola com a vítima acabou chegando e fazendo o transporte da vítima para o Hospital Gonzaguinha aqui em Fortaleza. Mas antes disso acontecer, as informações que a gente recebeu são de que o homem conseguiu correr muito até aqui em busca de sobrevivência, e por aqui ele teria dado os últimos passos. Nas imagens de Gilson Neves, você acompanha aí, com o apoio técnico de Paulo Endel, marcas de sangue aqui no chão, onde essa vítima, um homem de 36 anos, teria caído ao solo e dado seus últimos suspiros após ser alvejado com 2 disparos de arma de fogo. As informações, como eu disse, são de que esses homens teriam tentado assaltar a vítima, mas isso ainda vai ser confirmado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investiga esse caso que foi inclusive atendido por homens do 21º Batalhão de Polícia Militar, que prontamente estiveram aqui no local, colheram os primeiros indícios, realizaram os primeiros procedimentos e conduziram quem tinha de ser conduzido para dar delegacia, para dar depoimentos e prestar aí as primeiras informações. Gente, olha só, a gente segue falando aqui sobre a prisão de mais um suspeito de matar o sargento da Polícia Militar aqui no Parque Santa Rosa. O nosso repórter, o Flávio Roveri, tem mais detalhes pra gente aqui, não para a notícia. Coloca aqui, cola. José Damásio de Souza Felipe Júnior, de 29 anos, foi preso na quinta-feira no Bom Jardim, em Fortaleza. No dia seguinte, a polícia capturou o comparsa dele. Ednardo Silva de Farias, de 19 anos, estava no município de Fortim. As investigações apontam os dois como autores do homicídio que vitimou o PM Carlos Antônio de Souza, de 45 anos. O crime aconteceu no dia 3 de abril, no Parque Santa Rosa. Carlos Antônio, que era 3º sargento do batalhão de choque, seguia para o trabalho de moto, a Paisana, no início da manhã, quando foi abordado pela dupla anunciando assalto. Reagiu e foi atingido por um disparo na veia femoral, na coxa. Os dois fugiram sem levar nada do policial. Após terem assassinado o policial militar, a dupla cometeu ainda outros crimes na região do bairro Parque Santa Rosa, o que acabou facilitando o trabalho da polícia na identificação do local utilizado por eles como desmanche para os veículos roubados. Logo após a ocorrência com o policial militar, eles efetuaram disparo, o policial veio a óbito. Eles passaram atrás de outras vítimas, abordando, subtraíram uma motocicleta, abordaram uma senhora. E aí, imagens que foram coletadas pelas equipes em campo, possibilitou identificar, e aí foi realizada uma operação policial, identificar o imóvel que eles utilizavam para o desmanche. Lá eles guardavam as motocicletas subtraídas e realizavam o desmanche de motos. No local foram encontradas 4 motocicletas roubadas e 2 chassis, inclusive da motocicleta que ele utilizou no momento do latrocínio. A dupla confessou o crime.
Com as prisões, a polícia espera que a área do bairro Parque Santa Rosa tenha dias mais tranquilos pela frente. Um deles foi preso no Bom Jardim na quinta-feira e o segundo, já no município de Fortim, foi preso na sexta-feira. Confessaram o crime? Os dois confessaram. Retirar 2 elementos aí de circulação deve refletir sim nos números lá da região, né? Gente, olha só, daqui a pouquinho o futebolês, hoje um pouco mais cedo, às 18h45, com o Ceará e CRB pelo Brasileirão aí da Série B, tá? Então daqui a pouquinho, corta pra cá. Vocês lembram do caso do desaparecimento do frentista? Quem é ele? O João Paulo de Souza Rodrigues. Isso aconteceu em setembro de 2015. Pois bem, 9 anos depois, 9 anos depois, 4 policiais militares acusados de matar e ocultar o corpo da vítima vão a julgamento. A notícia aqui não para. Cola aqui, vai! O julgamento dos policiais militares está sendo realizado quase 9 anos depois do crime. Os acusados acompanham os trabalhos de defesa e acusação na primeira vara do júri, no Fórum Clóvis Bevilacqua. Os 4 militares são acusados de homicídio, ocultação de cadáver, roubo e organização criminosa. A vítima foi o frentista João Paulo de Souza Rodrigues, que desapareceu desde o dia 30 de setembro de 2015 a caminho do trabalho. As câmeras de segurança registraram o momento que ele foi colocado dentro de um carro. Foi a última vez que o frentista foi visto. O corpo nunca foi encontrado. Agora, os acusados. Os PMs Antônio Barbosa Júnior, Elidson Temóteo Valentim, Francisco Vanderlei Alves da Silva e Haroldo Cardoso da Silva devem receber a sentença até a próxima quarta-feira, quando o julgamento deve ser finalizado. 17 pessoas vão ser ouvidas neste caso aí do frentista. Olha só, gente, essa imagem. Que chocante, mas que chocante mesmo. Uma família de Minas Gerais enfrentou aí um grave acidente na localidade de Universal, entre as cidades de Alto Santo e Jaguaribara, na BR-116. O acidente ocorreu quando a carreta onde eles estavam pegou fogo. 2 adultos e 2 crianças foram socorridos e encaminhados ao hospital local. No entanto, uma das crianças apresentava um quadro mais delicado e precisou ser transportada de helicóptero para um hospital com atendimento especializado. No caso, digo, o IJF, aqui em Fortaleza. A causa do acidente será apurada. Vem pra cá. Corta aqui não. O Ministério Público do Ceará solicitou, olha só, gente, que notícia indigesta. Indigesta mesmo, porque nós acompanhamos tintim por tintim deste caso e você vai lembrar. Solicitou o arquivamento do inquérito que investiga o caso da adolescente de 14 anos que foi encontrada morta na Avenida Aguanambi. O crime aconteceu mais precisamente no dia 6 de novembro do ano passado. O corpo da menina, Amanda, estava dentro de um saco plástico e foi jogado no lixo. Coloca aqui, vai. No dia 6 de novembro do ano passado, um achado de cadáver chocou a população de Fortaleza. O corpo da adolescente Amanda Santos Oliveira, de 14 anos, foi encontrado com pés e mãos atados, marcas de estrangulamento, dentro de um saco plástico em meio ao lixo, em plena luz do dia na movimentada Avenida Aguanambi. Em março, um homem chegou a ser preso temporariamente por suspeita de participação no crime, por ter habilitado um chip no celular que pertencia a Amanda. Mas não houve provas de participação dele no assassinato, e o suspeito passou a ser investigado apenas pelo crime de receptação. Após as investigações policiais não terem conseguido avançar na identificação da autoria do crime, o Ministério Público pediu o arquivamento do caso. O crime também é cercado de mistérios para a família de Amanda. Em março, fizemos uma entrevista exclusiva com a mãe da adolescente, que relatou não ter ideia do motivo de terem feito o que fizeram com a filha dela. Queria justiça para quem fez essa maldade com a minha filha. É uma dor terrível que eu não consigo ter, que eu sei que não vou suportar. Não tenho resposta, a justiça não dá resposta de nada. Ninguém sabe de nada. Não me deram até hoje resposta de nada.
Fica só angustiador. A esperança, tem esperança. Pra mim, ela chega a qualquer hora ela chega. Tem essa intuição, qualquer hora ela chega. Eu sei que ela vai voltar, mas ainda tenho essa esperança de voltar. Não existe mais justiça nessa terra pra nada, só se for a de Deus. E hoje eu me sinto nessa situação insuportável, sem resposta. A 166ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, responsável pelo caso, destaca que ele pode ser reaberto, caso venham a surgir novos elementos que levem a possíveis suspeitos. A população pode contribuir ligando para o Disque Denúncia ou para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Gente, dentro da minha santidade, vamos dizer assim, eu imaginei que esse crime seria um dos mais rápidos a ser esclarecidos aqui no nosso Ceará, até mesmo porque a Avenida Guanambi é uma das mais vigiadas aqui de Fortaleza, do nosso estado. Olha só onde ela foi jogada. Várias e várias câmeras de vídeo monitoramento existem naquela localidade. Alguém chegou de carro ou alguém chegou num carrinho qualquer, daqueles de reciclador, acabou jogando o corpo desta menina aí e ninguém viu, ninguém sabe de nada, ninguém comenta nada. Eu aprendi uma coisa na minha vida: quando não se quer, qualquer motivo é pretexto. Vem pra cá. E olha só que barbaridade, gente. Um crime gravado em uma estrada. Mas quem vai explicar pra gente, tintim por tintim, é ele, Natan Mota. Boa noite, 18h42, daqui a pouquinho, daqui 3 minutos, futebolês, a bola tá com você. Muito boa noite, Fagata. Boa noite para você que está acompanhando o Jornal Jangadeiro. Eu falo agora sobre um crime carregado de indícios de tribunal do crime, né? O famoso crime de execução dentro de organizações criminosas, pelo menos são o que apontam os indícios dessa execução que você acompanha aí na tela. Imagens de câmeras de segurança de uma rua lá no bairro Campo Alegre, no município de Juazeiro do Norte, flagraram o momento em que um homem conduzia um veículo e é atacado por 2 motociclistas que estavam ali passando no local. A câmera de segurança flagra o momento em que esses motociclistas efetuam disparos de arma de fogo, um deles, na verdade, né, efetua disparos de arma de fogo, atinge o condutor desse veículo Corsa e acaba executando o homem, né? Ele, obviamente, perde o controle do veículo, acaba colidindo o carro em uma árvore e os populares apenas chegam e localizam o corpo do homem dentro desse veículo. Os primeiros indícios, como eu disse no começo, dão conta de que essa é mais uma cena de execução oriunda do crime organizado, fruto daquele famoso tribunal do crime que faz justiça com as próprias mãos, já que esse homem, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou, de 35 anos, ele tem aí algum envolvimento com o crime, com antecedentes pelo crime de tráfico de drogas, viu? Eu vou corrigir aqui a informação, o homem que na verdade tem 39 anos, possuía sim antecedentes por crime de tráfico de drogas. Esse caso é investigado pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, que vai agora dar os segmentos, né, e entender melhor o que levou a essa execução. Crime, imagens aí impressionantes, uma execução em alta velocidade. A gente ainda pode averiguar, né, se ele estava fugindo dos executores, se ele estava ali na via já tentando acelerar o carro para fugir desses executores há algum tempo. O trecho que nós temos ali dessa câmera de segurança é muito específico, mostra apenas de fato o momento da execução, mas a polícia vai ainda levantar aí outros questionamentos, se ele estava sendo perseguido, se ele já fugia de outro local, o que de fato aconteceu e o que teria ocasionado a essa morte lá no bairro Campo Alegre, no município de Juazeiro do Norte. Fagata, é com você aí no estúdio. Natan, eu agradeço aí a sua participação rapidamente, porque eu vou chamar o time do futebolês aqui. É o seguinte, o homem com antecedentes criminais, numa estrada carroçável, uma bala queima-roupa, meu irmão, é caixão em vela preta, não pode ter certeza. Vem aí o futebolês, eu volto já já.
Futebolês. Patrocínio Perdigão, patrocinadora oficial da Copa do Nordeste. Casa de Apostas, acreditando e apostando no futebol do Nordeste. PagBank, com as maquininhas você vende muito mais. Pensa já. Casas Bahia, dedicação total a você. Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Normatel, um golaço para a sua obra. Fala, minha gente, muito boa noite para todo mundo. Segunda-feira com muita informação, porque daqui a pouquinho, inclusive, por isso para o futebolês um pouquinho mais cedo, daqui a pouquinho tem Ceará em campo. Boa noite para você, tudo bem, Flávia? Boa noite, José, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando. Exatamente, a gente já vai falar desse jogo, porque daqui a pouco a bola vai rolar, o Ceará vai entrar em campo às 7 horas para buscar a sua primeira vitória na Série B. E pela frente, de novo, o CRB, agora pelo Campeonato Brasileiro. CRB de novo, é isso mesmo. Quinta-feira passada, derrota pela Copa do Brasil, fora de casa. Agora é Série B, hein? Ainda não é jogo da volta na Copa do Brasil, não. E esse jogo vai ser aqui no estádio Presidente Vargas. Hoje, 7 horas da noite, Ceará e CRB. Terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A terceira rodada começou ainda na sexta-feira, passou pelo fim de semana e termina hoje. E para esse jogo contra o CRB, o Ceará precisa melhorar muito, mas muito mesmo, em relação ao que fez na quinta passada. Que o Ceará jogue realmente o futebol que ele pode jogar, né? Nossa equipe hoje esteve abaixo na parte técnica, não foi a equipe que nós estamos acostumados a ver, então por isso eu espero sinceramente que volte a jogar o bom futebol para que a gente tenha uma forma melhor de atuar, não só no aspecto de organização, de marcação, como também no aspecto técnico, né? E o Ceará começou mal a Série B, né? Com um empate em casa e uma derrota fora nos 2 primeiros jogos. O time carece de opções, sem Eric Puga e sem Saulo também. Fator casa hoje pode contar a favor, é claro. O torcedor ficou na bronca com um péssimo jogo contra o CRB lá pela Copa do Brasil, mas deve chegar junto hoje, deve jogar junto hoje. Afinal, é a Série B, né? O time precisa da primeira vitória, precisa estar sempre brigando lá em cima para conseguir o principal objetivo do ano. Caio já está aqui para falar sobre esse jogo com a gente, que é daqui a pouquinho no estádio Presidente Vargas. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, você. Boa noite para você. O que esperar de um jogo que assim, tão próximo um do outro e competições distintas, mas com a mesma necessidade? Porque o CRB, beleza, venceu na Copa do Brasil, mas na Série B vai tão mal quanto o Ceará. É a mesma campanha. É um empate e uma derrota do CRB na Série B, e ao mesmo tempo que o Ceará também vive essa equação. Ambos até campeões estaduais. Isso aí denota as semelhanças. E se o CRB tem um pouco de autocrítica, sabe que foi melhor do que o Ceará no jogo do último meio de semana, mas sabe que também não jogou isso tudo. Então não vem num primor técnico. É claro que a gente vai viver um contexto de jogo diferente, não é um jogo de Copa, é um jogo de campeonato, o que significa que, por exemplo, o CRB pode arriscar um pouco mais como visitante do que o fez o Ceará jogando lá. E no caso do Ceará, é claro que estádio não ganha jogo, mas muitas vezes voltar ao PV fez bem ao Ceará nos últimos anos. Até mesmo na última Série B, o pouco de lampejo que o time teve, que respirou quando o Wagner Mancini voltou, foi jogar no PV, que ganha do Londrina, depois volta para jogar no Castelão, não consegue engrenar e fez as últimas partidas do estádio Presidente Vargas vencendo. E esse ano mesmo só empatou no primeiro jogo contra o Maracanã. Os outros jogos que ele fez no PV venceu. Claro que contra adversários mais frágeis, Campeonato Cearense, mas pode trazer uma atmosfera diferente para o jogo de hoje, no qual o Ceará tem que entrar muito consciente de que tem que estar 1000 por hora o jogo todo. Pego nem como base o jogo contra o CRB, pego como base o jogo contra o Mirassol. Não se permite desaforo na Série B. Se não entrar ligado desde o início, vai ter problemas, fica muito complicado para buscar o resultado depois. Caio continua com a gente porque a gente continua opinando, né, Flavinha? Exatamente, vai falar do jogo do Fortaleza, que foi lá no sábado. Fortaleza, um bom jogo, tá? Fortaleza e Corinthians fizeram um 0-0, não teve gol, mas o jogo foi muito interessante, né, Caio?
É verdade, né? Um primeiro tempo muito mais Corinthians do que Fortaleza. Embora a primeira grande chance de gol, aquela concreta, é do Fortaleza com o Breno Lopes, num movimento tático interessante. O Vojvoda tinha invertido o posicionamento do Breno Lopes e do Pochettino, tinha tirado o Pochettino da faixa central para jogar do lado esquerdo e deixar o Breno Lopes mais próximo, quase como um segundo atacante ao lado do Renato Kaiser, e ele ter essa chance aos 14 minutos, que poderia mudar completamente o lance do jogo. Incrível tudo. O erro da finalização e o lançamento do Pochettino é qualquer coisa de genial. A partir daí, o que se viu foi um grande sufoco corintiano. A partir do minuto 15 do primeiro tempo, começa a brilhar esse que vai se tornando um dos goleiros mais emblemáticos desse início de Brasileirão. Já tinha feito uma partida absurda contra o São Paulo, de novo no sábado fez um partidaço, e o primeiro tempo foi muito do Corinthians, isso não dá para negar. O Corinthians jogando na espécie de 4-1-4-1, com o Romero de centroavante, fazendo a movimentação, o tempo todo o Rodrigo Garra entrando na área, entrando o Ranieri, e o tempo todo criando problema para o Fortaleza. O segundo tempo já foi mais equilibrado. O Corinthians até continua com um ímpeto interessante, a gente vê essa grande defesa do João Ricardo no chute do Hugo, lateral esquerdo, mas de imediato o Breno Lopes já teve chance, depois o Corinthians de novo vai ao ataque, e nas substituições o Fortaleza se deu melhor. As entradas do Moisés, as entradas dos jogadores do Fortaleza, o próprio Marinho entrou melhor do que o Pikachu vinha no jogo, deixaram o Fortaleza mais inteiro no jogo, enquanto as substituições feitas pelo Corinthians não fizeram para diminuir o ímpeto, até porque não dava para o Corinthians ter a intensidade maluca que ele teve a partir dos 15 minutos do primeiro tempo. E aí fica um saldo de um lado, se você quiser olhar, positivo, porque no primeiro tempo podia ter saído um placar até elástico a favor do Corinthians, não fosse o João Ricardo, mas do outro, o Fortaleza no segundo tempo reequilibrou o eixo do jogo e ainda tem uma oportunidade com o Moisés de ouro, e aí eu vou dar mais mérito ao Carlos Miguel corintiano do que propriamente um demérito ao Moisés, porque foi uma chance muito clara, mas também uma grande participação do goleiro corintiano. Foi um jogo legal, pena que... É um 0x0 bacana de assistir. Exatamente, poderia ter sido empate, né? Essa jogada do Moisés é incrível. E é uma defesaça. E é uma defesaça do Carlos Miguel. Não é à toa que ganhou a posição de um cara chamado Cássio. É uma defesaça. Poderia ter sido empate o jogo, tá? Mas poderia ter tido gols, né? Exatamente. O empate merecia gols. Duas chances claríssimas do Fortaleza, que a gente viu, do Breno Lopes e do Moisés, mas realmente um jogo de alto nível para se assistir num sábado à noite. E, claro, todos os méritos do João Ricardo, que fez mais uma partidaça em 2024. E, inclusive, o Juan Pablo Vojvoda reconheceu a grande atuação de João Ricardo, mas lembrou e enfatizou que o Fortaleza teve essas chances claras para marcar. Bueno, o goleiro trabalhou, é verdade, fiz um bom trabalho João Ricardo. No tiveron adversario tuvieron dos o tres opciones o claras, más la opción mano a mano fue nosa. Entonces no fico con eso, la de Breno López y el segundo tiempo también, la de Moisés. Eu achava un segundo tiempo mejor posicionado Fortaleza, con más espacios y bueno, no pudimos explotar esos espacios con transiciones más efectivas. Tive una Moisés muy clara que o goleiro dele también respondió bien. Más bueno, venimos a un campo difícil, ¿sí? Con un campeonato brasileiro muy igualado en todo aspecto. Veníamos de hacer una grande partida con Vasco y una grande partida con muchas opciones de gol con Bragantino y no pudimos ganar en casa. Hoy empatamos, más Ochimi, no sé si yo tengo dados o perfectos, más acho que tuve entre 9 y 11 finalizaciones fuera de casa y eso es mucho. Vendo o outro lado, né, Flavinha? O Fortaleza só tem uma vitória, né? São 3 empates seguidos do Fortaleza e apenas uma vitória. Tem um jogo para fazer contra o Criciúma, mas fora de casa não dá para contar também com 3 pontos, não. Valeu, Caio. Grande abraço para você. Bom demais. Bom, a gente continua falando sobre Fortaleza, por ter o técnico Ricardo Gareca, aquele mesmo que passou pelo futebol brasileiro, né? Pré-convocação da seleção chilena para a Copa América, dentre os 55 nomes, é uma pré-lista, está o zagueiro Benjamin Kusevich.
do Fortaleza, o zagueiro tricolor, tá nessa lista prévia divulgada pela seleção chilena. A lista final só vai sair no dia 12 de junho. E aí o Fortaleza vai saber se vai ter o Kusevich como desfalque ou não, porque é importante lembrar que o Brasileirão não vai parar no período da Copa América, que vai acontecer entre os dias 20 de junho e 14 de julho. Então, por exemplo, se o Kusevich for para a seleção do Chile e o Chile chegar até a final, é quase um mês ele desfalcando o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Ele está se recuperando de contusão, né? Exatamente, lembrando que o Kusevich está neste momento no DM, foi desfalque nos últimos jogos do Fortaleza. Se não me engano, o último jogo que ele fez foi contra o Altos, né, pela Copa do Nordeste. E o Kusevich é desfalque, mas aí pode desfalcar o Fortaleza caso seja convocado pela seleção chilena para a disputa da Copa América 2024, que vai acontecer nos Estados Unidos. De acordo com o jornalista Luiz César Merlo, a novela Lucero, Colo-Colo Fortaleza, acabou em acordo. O clube cearense vai desembolsar 2 milhões de dólares para o time chileno, que tira a ação que move na Corte Arbitral do Esporte contra o atacante e também contra o próprio Fortaleza. Dessa forma, o tricolor evita qualquer risco de um novo transfer ban. Isso hoje gira em torno de 10 milhões e alguma coisa, 10 milhões de reais, são 2 milhões de dólares. Cotação atual do dólar está 5,7 centavos, né? Varia essa cotação, mas hoje ultrapassando a marca de 10 milhões de reais. Acho, sinceramente, isso é uma opinião particular, acho que vale a pena, porque o Lucero entrega muito e tem sido determinante na campanha, né? Na temporada, que ele, desde que chegou aqui ao Fortaleza, a gente está vendo o gol do Lucero contra o Boca Juniors, e nas Copas o Lucero vai bem demais. Bom, fã do esporte, é o seguinte, bora profetizar na Bet Nacional? A Bet do Vini Júnior, da Ludmilla, de todos os brasileiros. Somos a plataforma perfeita para quem entende tudo de esporte, fazer as suas apostas. Aqui você conta com várias vantagens e diferenciais que só a Bet Nacional pode te oferecer. Saque rápido e seguro via Pix, suporte 24 horas com assistência online, jogos ao vivo com campeão interativo para você acompanhar tudo e, claro, as melhores cotações em várias modalidades de esporte, seja futebol, basquete, vôlei, MMA, games e muito mais. Aqui você aproveita tudo de forma 100% segura e confiável. Vai na boa, vai de Bet Nacional. Bet Nacional, a Bet do Brasil. Faça suas profecias na Bet Nacional, mas jogue com responsabilidade e para maiores de 18 anos. Vamos aos resultados da Série C, Campeonato Brasileiro, fim de semana. O Ferroviário entra em campo daqui a pouco ainda, por essa terceira rodada, vai enfrentar o São Bernardo, daqui a pouco às 8 da noite, fora de casa, mas teve derrota bem ruim para o futebol cearense, para o Floresta, perdeu em casa no Presidente Vargas no sábado, 4-1 para a Ferroviária, inclusive resultado que culminou na saída do técnico Felipe Surião. O Floresta está trabalhando para contratar um novo técnico para a disputa da Série C, já que demitiu o péssimo início do Floresta. Foram 3 jogos, 3 derrotas. O Felipe Surião foi contratado no final do ano passado para dar continuidade, para fazer o trabalho para essa temporada 2024, mas já depois de 10 jogos, dá adeus ao Floresta. Enfim, derrota bem ruim. Daqui a pouco tem Ferroviário em campo também pela Série C. Às 8 horas, jogo difícil do Ferroviário também. Bora conferir o desempenho na Série D, porque foi bom, hein? Foi bom, foi bacana. O Iguatu venceu 2-0, venceu em casa. O jogo foi lá no Morenão, né? Foi ainda na sexta-feira. O Potiguar, o Maracanã ganhou do Potiguar lá em Mossoró, lá no Nogueirão. Conheço bem o Nogueirão, estádio Nogueirão. E o América de Natal aí... O Atlético Cearense. Tá mal, o Atlético Cearense. Foi 3-0 para o América de Natal, na Arena das Dunas. 3 para o América, 0 para a equipe do Atlético Cearense. Esses foram jogos dos times cearenses na Série D. Falando de Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a bola rola para Ceará, Série B enfrentando o CRB no PV, e você vai correr agora para Jangadeiro Band News FM, porque tem cobertura completa dessa partida e também nas redes sociais Futebolês. Então segue a gente se você ainda não segue, @soufutebolês no Instagram para ficar por dentro de tudo. Um abraço, tchau gente, boa noite. Amanhã, tchau, tchau.